Súmula TSE número 1, cancelada. Súmula TSE número 2. Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído, até a mesma data, o trido legal de impugnação. Súmula TSE número 3. No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário. Súmula TSE número 4. Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido. Súmula TSE número 5. Serventuário de cartório seletista não se inclui na exigência do artigo 1º, incisos 2 e 1 da Lei Complementar nº 64 de 90. Súmula TSE número 6. São inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes, indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Súmula TSE número 7, cancelada. Súmula TSE número 8, cancelada. Súmula TSE número 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Súmula TSE número 10. No processo de registro de candidatos, quando a sentença for entregue em cartório antes de 3 dias contados da conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele trido. Súmula TSE número 11. No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Súmula TSE número 12. São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda não instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do prefeito do município-mãe, ou de quem o tenha substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. Súmula TSE número 13. Não é auto-aplicável o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão número 4 de 94. Súmula TSE número 14, cancelada. Súmula TSE número 15. O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Súmula TSE número 16, cancelada. Súmula TSE número 17, cancelada. Súmula TSE número 18. Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504 de 97. Súmula TSE número 19. O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no 8º ano seguinte, artigo 22, inciso 24, da Lei Complementar no 64 de 90. Súmula TSE número 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei nº 9.096 de 95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Súmula TSE número 21, cancelada. Súmula TSE número 22. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais. Súmula TSE número 23. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Súmula TSE número 24. Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático probatório. Súmula TSE número 25. É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para a interposição de recurso especial eleitoral.
Súmula TSE número 26. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. Súmula TSE número 27. É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Súmula TSE número 28. A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea B, do inciso 1, do artigo 276, do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido. Súmula TSE número 29. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não se presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a fundamentar recurso especial eleitoral. Súmula TSE número 30. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula TSE número 31. Não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que decide sobre pedido de medida liminar. Súmula TSE número 32. É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à legislação municipal ou estadual, ao regimento interno dos tribunais eleitorais ou às normas partidárias. Súmula TSE número 33. Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. Súmula TSE número 34. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar mandado de segurança contra ato de membros de Tribunal Regional Eleitoral. Súmula TSE número 35. Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta à consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Súmula TSE número 36. Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais, artigo 121, parágrafo 4º, incisos 3 e 4, da Constituição Federal. Súmula TSE número 37. Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar recurso contra a expedição de diploma envolvendo eleições federais ou estaduais. Súmula TSE número 38. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Súmula TSE número 39. Não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura. Súmula TSE número 40. O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem a cassação de diploma. Súmula TSE número 41. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Súmula TSE número 42. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Súmula TSE número 43. As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10, da Lei nº 9.504 de 97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Súmula TSE número 44. O disposto no artigo 26c da Lei Complementar nº 64 de 90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil. Súmula TSE número 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Súmula TSE número 46. É ilícita a prova colhida por meio da quebra do sigilo fiscal sem prévia e fundamentada autorização judicial,
podendo o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a relação dos doadores que excederam os limites legais, para os fins da representação cabível, em que poderá requerer, judicialmente e de forma individualizada, o acesso aos dados relativos aos rendimentos do doador. Súmula TSE número 47. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra a expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito. Súmula TSE número 48. A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º, da Lei nº 9.504 de 97. Súmula TSE número 49. O prazo de 5 dias, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 64 de 90, para o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. Súmula TSE número 50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Súmula TSE número 51. O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias. Súmula TSE número 52. Em registros de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Súmula TSE número 53. O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção. Súmula TSE número 54. A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento de fato. Súmula TSE número 55. A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Súmula TSE número 56. A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos moldes do artigo 205 do Código Civil. Súmula TSE número 57. A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral nos termos da nova redação conferida ao artigo 11, parágrafo 7º, da Lei nº 9.504 de 97, pela Lei nº 12.034 de 2009. Súmula TSE número 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum. Súmula TSE número 59. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, e da Lei Complementar nº 64 de 90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação. Súmula TSE número 60. O prazo da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, e da Lei Complementar nº 64 de 90 deve ser contado a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial. Súmula TSE número 61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64 de 90 projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Súmula TSE número 62. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Súmula TSE número 63.
A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados, ainda, o contraditório e a ampla defesa. Súmula TSE número 64. Contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário. Súmula TSE número 65. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida. Súmula TSE número 66. A incidência do parágrafo 2º do artigo 26-C da Lei Complementar número 64 de 90, não acarreta o imediato indeferimento do registro ou cancelamento do diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula TSE número 67. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Súmula TSE número 68. A União é parte legítima para requerer a execução de astraentes, fixada por descumprimento de ordem judicial no âmbito da Justiça Eleitoral. Súmula TSE número 69. Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H, do inciso 1, do artigo 1º, da Lei Complementar número 64 de 90, tem termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no 8º ano seguinte. Súmula TSE número 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do artigo 11, parágrafo 10, da Lei nº 9.504 de 97. Súmula TSE número 71. Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo, a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial, dentro do mesmo trido legal. Súmula TSE número 72. É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração,